Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Um convite à beleza é a nossa série de conversas baseada no livro Bela aos Olhos de Deus, da Elizabeth George. O convite à beleza de hoje vai falar de um item que é essencial para dar o clima do nosso lar, que é a alegria. E hoje nós vamos falar especificamente sobre uma fonte de alegria, o seu coração, o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de alegria, embebido pela alegria do Senhor, nós seremos uma fonte de alegria para todos na nossa casa. E sabemos que nós, mulheres, somos especificamente responsáveis pelo clima da nossa casa. O nosso humor faz milagres no humor de todos aqueles que estão conosco. Então, vamos aprender hoje um pouco sobre como ser uma fonte de alegria. Como estar cheias da alegria do Senhor e que essa alegria seja a nossa força diária. Vamos orar e em seguida vamos aprender um pouquinho sobre esse convite à beleza de hoje. Pai Santo, nós rendemos graças a Ti porque Tu és a fonte de alegria, a fonte a jorrar. E, ó Deus, nesse momento queremos suplicar ao Senhor que o Teu Espírito nos ensine dia a dia a estarmos desfrutando da alegria do Senhor, que é a nossa força. Uma alegria que independe de fatores ao nosso redor e que pode transformar todos ao nosso redor. Ensina-nos, Pai, nesse momento, para que os nossos corações inflamem com a alegria do Senhor. A alegria de reconhecermos que somos salvos pelo Senhor, para a Tua honra e glória. Pai, fala conosco, ensina-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O versículo 13 do capítulo 31 de Provérbios nos diz assim: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Entendemos por esse versículo que essa mulher, ela trabalha muito. E ela trabalha de bom grado, ou seja, com alegria. Tudo que ela faz é com alegria. E vamos entender um pouquinho mais como que isso é possível. Como belas mulheres de Deus, você e eu devemos ser a fonte de alegria em nosso lar. O ponto de convergência de tudo que é belo e o centro de tudo o que acontece ali. Percebam que existe uma responsabilidade muito grande. Nós devemos ser a fonte de alegria do nosso lar. O ponto de convergência de tudo que é belo, de tudo que é bom e o centro de tudo que acontece ali. Se nós formos pensar em termos práticos, nós já somos o centro de tudo que acontece no nosso lar. Agora, a nossa atitude é que vai fazer com que esse centro de tudo, esse ponto de convergência, seja de alegria ou de tormento, tristeza, luta, guerra, tribulação. Percebam que a maneira como estiver o nosso coração, dali decorrerão as nossas atitudes
e isso vai ditar o clima, o ambiente do nosso lar. Vai ditar a maneira como as relações são estabelecidas dentro da nossa casa. Isso é um grande desafio, mas é um desafio perfeitamente possível quando nós nos colocamos aos pés do Senhor e buscamos nele, que é a fonte a jorrar de alegria e de boas virtudes. Quando buscamos nele, nós conseguimos ter em nós tudo aquilo que precisamos, e especificamente na reflexão de hoje, ter a alegria do Senhor como nossa força, para que possamos dar a tônica adequada da harmonia, do amor e da alegria no nosso lar. Muitas mulheres realizam as tarefas domésticas porque precisam, porque isso faz parte de sua condição de dona de casa ou por pura obrigação. Porém, a mulher que é bela aos olhos de Deus atira-se de corpo e alma ao trabalho com zelo, entusiasmo e disposição. Ela põe o seu coração no trabalho. Queridas, quantas vezes nós nos pegamos fazendo alguma das nossas tarefas e, por vários fatores, nós nos pegamos reclamando, resmungando, porque temos que fazer aquilo. Quantas vezes nós brigamos com o filho, com o marido, porque não fez do jeito que nós gostaríamos que fizesse. E isso tudo transforma o nosso lar num campo de batalha, porque nós olhamos aquelas nossas tarefas simplesmente como obrigação. Fazemos porque é nossa obrigação, fazemos porque temos que fazer. Quando a Bíblia deixa muito claro que essa mulher, a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa de Provérbios, que essa mulher, ela faz de bom grado. Então, ela põe o seu coração em tudo aquilo que ela vai fazer. Experimente, então, irmãs, toda vez que você tiver que fazer uma tarefa, e tem algumas que são bastante pesadas, e às vezes a falta de reconhecimento daqueles que estão conosco faz com que se torne um peso ainda maior. Experimente estar fazendo e estar agradecendo a Deus, e estar orando por aqueles, né? Se você está lavando uma roupa lá do seu marido, do seu filho, agradeça a Deus porque tem aquela roupa e porque tem o marido e porque tem o filho, e interceda por eles, e isso vai transformar aquele momento de, muitas vezes, cansaço e de desgaste físico em um momento que você vai reverter, transformar em bênção para a sua família. Então, coloque o seu coração naquilo que você estiver fazendo e peça ao Espírito que te dê esse sentimento de privilégio por tudo aquilo que você faz, pela sua família e na sua casa. Não é uma tarefa fácil, não é um sentimento natural e simples, mas é algo que o Espírito Santo nos possibilita dia a dia. Vamos experimentar isso, queridas, e desfrutar da alegria, do prazer e da satisfação de ser a fonte de alegria do seu lar. O coração da bela mulher de Provérbios é uma fonte de alegria. Ele não é só cheio de alegria, ele é uma fonte de alegria. Ela tem um coração que ama seu Deus, ama a sua família e ama o seu lar. O coração alegre e as mãos fortalecidas por essa alegria deixam lindo tudo o que essa mulher toca.
Eu já experimentei e creio que vocês também já experimentaram visitarem casas de mulheres, de famílias nossas, irmãos nossos, que são muito simples, que têm apenas o essencial e às vezes falta até o que julgamos essencial. Mas quando a gente chega naquele lar, a gente sente a presença, a alegria do Senhor e a gratidão naqueles corações. Então, nós precisamos aprender dia a dia que o coração alegre e as mãos fortalecidas pela alegria do Senhor tornam lindo tudo o que nós tocamos. Nós podemos transformar, mudar a tônica. Ao invés de sermos insatisfeitas e reclamonas, sermos gratas e buscar cada dia mais colocar o Senhor, colocar alegria em tudo que fazemos no nosso lar. Agora, como é possível nós conseguirmos isso? A nossa série, a cada semana, ela traz aquilo que Deus espera de nós, mas também traz algumas dicas de como conseguimos alcançar isso. Como ser bela nesse aspecto, como ser bela com o coração sendo uma fonte de alegria para todos que estão à nossa volta. Quando penso na bela mulher aos olhos de Deus, na grande energia e no evidente júbilo que distinguem seu modo de trabalhar, desejo ser igual a ela. Tenho posto em prática ao longo dos anos aquilo que chamo de posturas auxiliadoras, que além de me cingirem de força para terminar as tarefas mais rápido, essas auxiliadoras, posturas auxiliadoras, também me ajudam a trabalhar com disposição e alegria. Então, agora nós vamos ver algumas posturas, algumas atitudes que podemos tomar e que vão nos auxiliar, nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho, as nossas tarefas, com disposição e alegria. Vamos entender como que é possível ser bela nesse aspecto e mudar todo o clima, o ambiente do nosso lar. Como ser bela, então, e ter o coração como fonte de alegria, com algumas posturas auxiliadoras. A primeira delas, ore diariamente. Isso é algo que nós devemos buscar. A cada dia, na primeira hora do seu dia, antes de fazer qualquer atividade, se coloque diante do Senhor. Faça a sua devocional, ore, adore ao Senhor e sujeite ao Senhor todas as atividades do seu dia. E essa postura, essa atitude diária muda totalmente a sua energia, a sua disposição para aquilo que você precisa fazer. Além de sermos cheios logo pela manhã da alegria do Senhor, da fé, da confiança no nosso Deus, nós também nos sentimos fortalecidos pelo Senhor, pelo seu Espírito, para todos os desafios que temos naquele dia. Nosso Senhor, diz a nossa autora, pode transformar seu coração em uma fonte de alegria. A oração pode dar-lhe a possibilidade, concedida por Deus, de transportar os deveres domésticos do âmbito físico para o âmbito espiritual. Então, a oração, essa oração diária, mesmo quando você vai fazer uma tarefa que lhe é muito penosa, pode transformar, porque quando o seu coração está cheio de alegria, essa alegria ela vem para todo o seu corpo em forma de energia, energia saudável e disposição, para que você possa executar aquela tarefa. Então, orar diariamente é o primeiro ponto, e é o ponto que vai dar a tônica de todo o nosso dia. Então, coloque isso em prática hoje
e você vai ver a diferença que essa atitude vai fazer no seu dia, nas suas emoções e nas suas tarefas. Número 2, recite passagens bíblicas. Existem versículos que nós temos, que nós memorizamos já em nossa mente e que servem de estímulo para que possamos trabalhar com alegria. Um deles, e que eu sempre tenho em mente, e que a autora também cita, é: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Existia há muito tempo atrás uma rádio, que era a Rádio Relógio Federal, e que ela ficava marcando as horas e que ela trazia muitas coisas, né? Passagens, citações de versículos bíblicos e tudo mais. E tinha uma expressão que o narrador usava muito, que ele dizia que cada minuto é um milagre que não se repete. E se nós encararmos a nossa vida como o privilégio de estarmos vivendo mais um minuto, mais um dia, nós vamos certamente ter uma energia diferente para o nosso dia, para cada dia. Então, comece o seu dia agradecendo a Deus por estar viva, por estar respirando em mais um dia e por ter saúde para realizar as suas tarefas. E tenha sempre passagens bíblicas como essa que você possa citar. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, porque não sabemos o que virá amanhã, mas confiamos que o Deus que amamos e servimos, ele pode proporcionar ainda muitas coisas boas nesse dia. Terceiro ponto, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. E esse é um outro versículo que eu tenho comigo. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, como para o Senhor e não a homens. Então, se eu tenho isso em mente e eu tenho no meu coração que tudo que eu estou fazendo como para o Senhor, é óbvio que eu vou fazer da melhor forma e eu vou fazer com alegria e eu vou fazer com gratidão no meu coração. Então, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Quarto ponto, faça suas tarefas com determinação. Opte conscientemente por fazer as suas tarefas com energia, com criatividade e com alegria. Então, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer da melhor forma, como para o Senhor. E isso já vai me dar a energia e a determinação que eu preciso. Com energia, seja qual for a tarefa, aceite o desafio e faça conforme as suas forças. Peça ao Senhor que lhe dê ânimo para trabalhar, que lhe dê disposição. E faça também com criatividade. A autora conta a história de um homem que trabalhava num posto de gasolina, porque ele precisava. O trabalho era enfadonho, o período de trabalho era inadequado, o pagamento era ínfimo, o ambiente de trabalho era sujo, a clientela era irritada. E mesmo assim, aquele homem conseguia encontrar alegria no seu trabalho. Ele diz que ele observava aquele desfile interminável de gente entrando e saindo, e ele criava histórias na sua mente sobre eles. E ele guardava aquilo tudo na sua memória, e ele se desafiava a descobrir quanto tempo ele levaria para atender cada pessoa, para dar o troco, para zerar o marcador das bombas. Então, ele transformava aquilo que seria um peso, que sugaria todas as suas energias, ele transformava aquilo em prazer. Ele sentia prazer em servir aquelas pessoas, em saber que estava ajudando pessoas a atravessarem seu dia. Quantas vezes, queridos, um bom dia que a gente recebe de um prestador de serviço transforma o nosso dia. Um sorriso, um bom dia.
Então, olhe para, faça as suas tarefas com determinação e tenha uma postura agradável, por mais pesada, penosa, desgastante que seja. E com alegria, a gente precisa pensar que a gente precisa olhar para o nosso trabalho como uma possibilidade que Deus está nos dando de fazer o bem a outros, como para o Senhor. E aí, a nossa disposição para fazer a tarefa certamente será muito diferente quando nós pensarmos que aquilo é para o Senhor. Quinto ponto, olhe para os benefícios. Enxergue benefícios em servir aos outros, porque essa atitude vai aliviar o peso das suas tarefas. Às vezes, especialmente quando você não tem reconhecimento por aquilo que você faz, a tarefa fica muito mais pesada, muito mais penosa e dolorosa. Mas a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê um coração, um espírito misericordioso para com o outro, entendendo que na limitação dele, ele é incapaz de entender todo o bem que você está lhe fazendo. E peça a Deus que lhe dê forças para continuar fazendo bem, independente de reconhecimento ou de retribuição. Olhe para os benefícios. Se você tiver que caminhar 1 quilômetro para fazer a sua tarefa, pense que esse 1 quilômetro já está lhe ajudando a manter a forma física. Então, vá pensando nos benefícios que isso pode lhe trazer e faça com alegria. Sexto ponto, que é essencial, faça uma pausa e descanse. Sempre que você achar necessário, pare, descanse, renove as suas forças. É melhor você parar, descansar e renovar as suas forças do que você seguir fazendo a tarefa esgotado, porque aí você não vai conseguir esboçar alegria e nem gratidão ao Senhor. Então, faça uma pausa, descanse. Sétimo ponto, tome cuidado também com o que você come. É necessário ter energia física para fazer as tarefas designadas por Deus com disposição, ânimo, alegria e vigor. Então, veja se você está proporcionando ao seu corpo aquilo que ele necessita, a nutrição adequada. Eu conheço mulheres, minha mãe é uma delas, que fazia todas as tarefas dela durante o dia e quase não se alimentava, não parava para comer, para se alimentar adequadamente. Então, o nosso corpo físico, ele precisa de energia. E o que fornece energia para a gente é a alimentação. Então, nós precisamos ter esse cuidado de fazer, de cuidar, mas de também nos alimentar adequadamente, para que tenhamos essa energia, não venhamos a ter enfermidades decorrentes da falta de nutrientes e de vitaminas. Então, faça a pausa para descansar sempre que necessário e alimente-se adequadamente, para que você tenha um corpo mais fortalecido e saudável para fazer aquilo que você precisa fazer. E o último ponto, valorize cada dia. A maneira como vivemos cada dia é nosso um passo de cada vez para alcançarmos os padrões de excelência dessa mulher e os elogios que ela recebe. Então, é um dia de cada vez. Vamos valorizar cada dia e vamos ter no nosso planejamento as tarefas de cada dia para que possamos desenvolvê-las sem estar nos sentindo sobrecarregadas e cansadas. O que você pode fazer hoje? Como você viverá hoje? Deseja caminhar próximo ao Senhor? Saiba que Deus usará este período de 24 horas para fazer de você a pessoa que Ele deseja. Na economia de Deus, nada se perde,
Portanto, ele certamente não permitirá que o dia de hoje, com todas as tarefas que ele trouxer, seja em vão. Entenda que nós temos uma função soberana nessa vida, que é de sermos auxiliadoras, ajudadoras, auxiliadoras idôneas. Então, precisamos entender que tudo o que fizermos vai estar contribuindo para o bem-estar do nosso lar, da nossa família, da nossa casa. E por mais que isso tudo muitas vezes nos pareçam tarefas difíceis e árduas, nós precisamos desenvolver essas posturas auxiliadoras, desenvolver o hábito de agradecermos por cada dia e vivermos um dia de cada vez. Lembre-se que a palavra diz que basta ao dia o seu próprio mal, então não temos que viver ansiosas, mas temos que desfrutar do privilégio de vivermos cada dia e contribuirmos para o bem-estar do nosso lar. Essas posturas auxiliadoras, elas podem nos ajudar a mudar de atitude com relação a tudo aquilo que temos a fazer. A oração, que é o primeiro ponto, o momento devocional, dedicar a primeira hora do seu dia, eu posso lhes garantir que é a chave para mudar totalmente as nossas emoções com relação a tudo que temos a fazer durante o dia. Tenha versículos bíblicos em mente. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo precisa estar sempre presente na nossa mente. A alegria do Senhor é a minha força. Eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, mas eu estou fazendo para o Senhor, como para o Senhor. E não espere reconhecimento de homens. Saiba que você será devidamente honrada pelo Senhor. E os reconhecimentos virão no momento certo, mas se você tem uma postura reclamona, maldizente e encara tudo como uma obrigação e faz de qualquer forma, jamais você terá mesmo nenhum tipo de reconhecimento, nem de homens e muito menos do nosso Deus. Valorize cada dia, respeite os limites do seu corpo, faça as pausas para descanso, cuide da sua alimentação e desempenhe o seu trabalho com alegria. Se você tem dificuldade nessa área, no seu momento de oração, acorde uma hora antes, faça a sua devocional e peça ao Senhor que lhe dê alegria, contentamento, satisfação por poder ter saúde, forças, criatividade e energia para fazer tudo aquilo que você precisa no seu dia. Isso é a chave para termos um dia com um tom, uma alegria, uma energia diferente e para contagiarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Um convite à beleza de hoje nos traz a importância da alegria, de que o nosso coração seja uma fonte de alegria. Que bênção saber que você e eu podemos trazer um presente para a nossa casa que ninguém mais tem condições de oferecer. O presente de um coração pleno de alegria. Nós precisamos entender que essa função nos foi dada por Deus, de sermos o termômetro da nossa casa. E é importante entendermos que um coração pleno de alegria é um presente que podemos dar para os nossos a cada dia. Nós temos uma tendência muito grande a nos abalarmos emocionalmente com situações que acontecem na nossa casa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a vivermos e desfrutarmos da alegria do Senhor. E essa vai ser a nossa força para dar a tônica, para ser o termômetro do nosso lar de uma forma que agrade ao Senhor. Um coração feliz pode ajudá-la a encontrar alegria nos trabalhos domésticos.
encontrar alegria nos desafios diários que você tiver. Quando você trabalha com disposição, com o coração feliz, torna-se uma bela fonte de alegria para todos, uma fonte de alegria concedida por Deus. Experimente então, minha amada, hoje fazer as suas tarefas com alegria. Se você tem dificuldade nessa área, ajoelhe-se agora, ore, prostre-se diante do Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus que encha o seu coração de alegria, que lhe faça entender que é um privilégio de Deus você poder desempenhar todas as suas tarefas. É um privilégio de Deus que você tenha a sua casa do jeito que ela for. É bênção de Deus que você tenha uma família do jeito que ela é, com os problemas que ela tem. E peça sabedoria ao Senhor para que você seja o termômetro, para que você seja a fonte de alegria do seu lar e não a fonte de luta, de tristeza, de depressão e a geradora de conflitos. Nós fomos criadas por Deus para sermos fonte de alegria. Seja bela aos olhos de Deus, seu coração seja a fonte a jorrar alegria para sua família. Sei que esse é um grande desafio. Como falei no programa anterior, nós somos afetadas pelos nossos hormônios, por tantas questões emocionais, mas nós sabemos, precisamos entender que em Deus nós temos a fonte. Nós temos o suporte, nós temos o Espírito Santo de Deus que, agindo em nós, enche o nosso coração de alegria, renova as nossas forças diariamente. Então, busque ao Senhor como a primeira coisa do seu dia e peça ao Espírito Santo que encha seu coração de alegria, de gratidão, que encha seu coração de forças, de prazer, de disposição para viver cada dia que o Senhor te dá. Uma fonte de alegria, o nosso coração, o coração da mulher bela aos olhos de Deus deve ser. Aprenda então hoje a buscar no Senhor a alegria que você precisa. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Então busque lá no Senhor a alegria que você precisa para viver esse dia e torne-se a fonte de alegria do seu lar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos ensine a adotar as posturas adequadas diariamente, para que o nosso coração, de fato, seja fonte de alegria e que a alegria do Senhor seja espalhada no nosso lar entre todos aqueles que amamos e que convivemos diariamente. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada uma de nós e nos capacite a isso, a vivermos da forma que o Senhor deseja, tornarmos-nos belas aos olhos de Deus, também com relação ao nosso coração, com relação à alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém.